Paz seja com todos. Hoje nós vamos estudar a parábola do joio e do trigo, encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e 36 a 46. Sejam todos bem-vindos. Já deixem o like para o vídeo subir na plataforma do YouTube e atingir mais pessoas. Vamos então à leitura do estudo. No início do capítulo 13 de Mateus, vemos que Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então o mestre começou a falar ao povo por meio de parábolas. Vamos à leitura então dos versos 24 ao 30. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Nesta parábola, Jesus conta a história de um homem que semeou boas sementes de trigo em seu campo. Ao mesmo tempo, um inimigo semeou sementes ruins de joio em meio às sementes de trigo. Os empregados daquele homem se surpreenderam ao perceber que havia crescido joio em meio ao trigo naquela plantação. O instinto daqueles empregados agricultores dizia que eles deveriam arrancar esta erva daninha do meio do trigo para que este crescesse melhor. Porém, o dono da plantação os proibiu de fazer isso, já que o joio é muito parecido com o trigo e eles poderiam, por engano, arrancar as boas plantas junto com as ruins. Assim, a orientação do dono da plantação era que deixassem crescer os dois, até que na hora da colheita pudessem identificá-los plenamente e assim arrancá-los. O próprio Jesus, nos versículos 36 a 43 de Mateus 13, já apresenta algumas explicações a seus discípulos sobre os ensinamentos desta parábola. Vamos à leitura. Versos 36 a 43. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então aqui, o próprio Senhor Jesus já nos dá uma boa explicação. Quem semeia a boa semente é Ele próprio, o campo é o mundo todo, a boa semente são os eleitos, são os salvos, os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, pois fazem a vontade do diabo, e o inimigo que semeia o joio é o diabo.
A colheita é o final desta era, ou seja, o dia do juízo do Senhor, e os encarregados da colheita são os anjos, pois Jesus voltará em poder e grande glória e com um exército de anjos. E ele explica que o joio ele vai ser lançado no fogo, lago de fogo, enquanto que os justos farão parte do reino eterno. Agora vamos a algumas considerações, a diferença entre o joio e o trigo. O objetivo de Jesus em expressar as ideias de semelhança e contraste é perfeitamente alcançado no uso das duas sementes. O joio, da qual Jesus fala nesta parábola, trata-se de uma erva terrível chamada tecnicamente de Lolium temelentum. Esta erva é uma praga relativamente comum em muitas lavouras de trigo. Em seus primeiros estágios, enquanto ainda está em folhas, ela se assemelha muitíssimo ao trigo, tornando-se inviável arrancá-la do meio da colheita. Mas as semelhanças param por aqui. O joio pode ser hospedeiro de um fungo que produz toxinas venenosas que podem causar efeitos gravíssimos se consumido por animais e humanos. Portanto, enquanto o trigo é a base dos mais variados alimentos, o joio é uma erva daninha. Mas, ao amadurecer, quando as espigas são formadas, as semelhanças entre essas duas espécies acabam. No dia da colheita, nenhum ceifeiro comete o erro de colher o joio no lugar do trigo. Vamos agora ao significado da parábola do joio e do trigo. A parábola fala do caráter heterogêneo atual do mundo, ou seja, desigual, não homogêneo, dividido entre os filhos do reino e os filhos do maligno, mas também ressalta sua consumação futura e purificação da terra, que ocorrerá no final desta era. Assim como em uma lavoura que, enquanto as plantas crescem, ervas indesejadas também crescem junto, assim também ocorre no mundo. Mas no final, tanto a lavoura quanto o mundo são submetidos a uma rigorosa limpeza. Isto ocorre no dia da ceifa. Neste dia, os ceifeiros separam o resultado oriundo da boa semente da praga que cresceu no meio dela. Então, o significado da parábola do joio e do trigo aponta para a realidade da existência do mal entre o bem no mundo atual. Em determinados estágios, o mal se alastra de uma forma tão sorrateira que é praticamente impossível detectá-lo. Mas o significado desta parábola também revela a verdade de que no final o Filho do Homem cuidará, por meio de seus anjos, de separar os justos dos ímpios. Neste dia, os ímpios serão tirados do meio daqueles que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Os filhos do maligno serão perfeitamente distinguidos daqueles que se tornaram filhos de Deus e serão lançados no lago de fogo e enxofre. Mas os fiéis entrarão na bem-aventurança eterna. Eles estarão para todo o sempre ao lado do Senhor, na terra restaurada ao estado paradisíaco. Eles não brotaram como uma erva daninha no campo, mas foram plantados pelas mãos do grande semeador. Por intermédio de Cristo, receberam a adoção de filhos de Deus. Eles são frutos da boa semente, e a boa semente jamais resultará em praga. Apesar de muitas vezes terem que dividir a lavoura com o joio, o celeiro daquele que os plantou está reservado exclusivamente para recebê-los. Passamos agora para as lições da parábola do joio e do trigo. Item 1. A necessidade da paciência diante do joio. A ordem para deixar que o joio cresça no meio do trigo diz respeito à paciência, mas ao contrário do que alguns pensam, esta não é uma ordem para que o pecado seja tolerado no meio da igreja. Neste ponto não podemos ser ingênuos, mas atentos, pois um pouco de fermento pode levedar toda a massa. O pecado na igreja deve receber o devido tratamento, como vemos a admoestação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5. Então vamos ao verso 6. O orgulho de vocês não é bom.
Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? E no verso 11, mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então nós não devemos tolerar o pecado na igreja. Mas o pecado no mundo, isto vai ser resolvido no dia do juízo. O ensino de Jesus neste ponto é que, com relação ao mundo, representado pelo campo, os seus servos devem estar dispostos a esperar pacientemente pela atuação do Filho do Homem no dia da ceifa, ou seja, no dia do Senhor, que por meio de seus anjos removerá tudo o que faz tropeçar e todos que praticam o mal. Item 2. O joio está misturado no meio do trigo. Satanás se empenha em falsificar a mensagem do Evangelho, de modo que seus representantes se misturam no meio do verdadeiro povo de Deus. É interessante notar que o joio não foi semeado numa lavoura vizinha de onde o trigo foi semeado. O joio, semeado pelo maligno, está inserido no meio da congregação dos fiéis. Eles se misturam e se tornam muitas vezes imperceptíveis e buscam entrelaçar suas raízes com o intuito de fazer com que os verdadeiros cristãos tropecem em seus enganos. Portanto, aqueles que professam o falso evangelho se parecem com o trigo, mas na realidade são ervas daninhas. Eles jamais poderão ser genuínos embaixadores do reino, pois fazem a vontade de Satanás, se tornando filhos do maligno. Item 3. O joio será definitivamente separado do trigo. Por mais que o joio cresça no meio do trigo, esta aparente união não será definitiva. Como foi dito, o joio cresce na mesma lavoura do trigo, sobre a mesma terra. Ele recebe os mesmos nutrientes, o mesmo adubo e é regado pela mesma água. Mas um carrega em si a vida, enquanto o outro carrega em si a morte. Podemos citar 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Por ocasião do juízo, os filhos de Deus e os filhos do diabo serão permanentemente separados. Evidentemente, os filhos do diabo assim se tornam em razão das suas atitudes em desacordo com a vontade de Deus. Não sejam enganados pelas seitas que pregam aquela heresia da semente da serpente. As pessoas que se fazem vasos de honra ou vasos de ira. Os filhos do diabo são aqueles que amam o pecado, que fazem a vontade do inimigo. Vamos ler Isaías 5, versos 20 a 24, para entender bem isto. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então nós vemos nesta passagem que são as atitudes das pessoas que chamam o bem de mal, o mal de bem, que fazem das trevas luz, que desprezam a palavra de Deus, os mandamentos, as leis de Deus. Fazendo isso, elas se tornam joio.
Vamos ler também João 8, versos 41 a 45, que vai ficar mais claro ainda isto. Jesus discutindo com alguns fariseus. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Então, neste mesmo capítulo, Jesus diz aos fariseus: sei que sois filhos de Abraão, mas vocês pertencem ao diabo porque querem realizar o desejo dele. Biologicamente, Jesus reconhece que eles são filhos de Abraão. Vou mostrar aqui para vocês. João capítulo 8, vamos lá. João 8, versículo 37. Olha lá, Jesus fala para os fariseus: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Então ele reconhece que a linhagem deles, a filiação, é a linhagem de Abraão. Não tem nada de semente de serpente. Mas eles se tornam filhos do diabo por fazerem a vontade dele. Simples assim. Dando sequência ao estudo, já entrando em sua parte final, no dia do juízo final, toda a impureza será arrancada do reino. Tudo aquilo que afronta e transgride a lei de Deus será removido. A verdadeira igreja estará finalmente reunida em todo o esplendor com aquele que a plantou e que foi a sua pedra angular. Então os redimidos viverão por toda a eternidade no mundo transformado, não mais sujeito aos efeitos do pecado. Mas é importante que jamais nos esqueçamos. Esta separação ocorrerá somente no dia da ceifa, não antes disso. Por fim, a Bíblia nos ensina que, com exceção do Senhor Jesus, nenhum homem nasce como filho de Deus, pois somos herdeiros da corrupção oriunda do pecado original. Contudo, aquele que faz a vontade do Pai Celestial, crê em Cristo como Salvador, recebe o batismo nas águas em nome de Jesus e guarda os mandamentos de Deus, se torna filho de Deus. A Bíblia identifica o povo de Deus na nova aliança como aqueles que creem em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Apocalipse 21, 7. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então o vencedor se torna filho de Deus. E para finalizar, 1 João 1,7: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Com isso, nós concluímos mais um importante estudo. Agradeço a todos que acompanharam até o final. Fiquem na paz e na proteção do eterno Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.